A gente volta com a nossa analista Basília Rodrigues, que tem os bastidores de Brasília. Basília, houve um desconforto entre os militares, é isso? Olha, Leandro, nem todos os militares gostam de lembrar dessa data, porque invariavelmente vem à memória também dos casos que ainda estão desenrolando na Justiça, tanto aqui no Supremo Tribunal Federal quanto lá no Superior Tribunal Militar, e que poderão até mesmo levar à perda de patente por estas pessoas que estão na mira da investigação. Os militares estão respondendo a processo, né? Aquela fase inicial ainda dentro do Exército, ali fechado entre eles, vão ter que depor para o STM e poderão, em caráter final, não somente serem julgados e condenados criminalmente, né? Ou seja, até ir para a prisão, mas também ter manchada a sua reputação, a sua história, nunca mais esquecerão de fato do 8 de janeiro, ainda mais se perderem as suas patentes. A gente está falando de coronéis, de pessoas que também se identificam como major, mas ainda tem os generais, né? A gente não pode esquecer que o ex-candidato à vice-presidência da República, ex-ministro de governo, Braga Neto, segue preso. E ele é um general de 4 estrelas, detém o posto mais importante, de maior prestígio dentro do Exército. Então, uma coisa leva à outra. É um impasse para o governo até mesmo nesta relação, porque se a defesa da democracia e o repúdio ao 8 de janeiro viraram marcas de governo, como eu destaquei a você na primeira análise, como abandonar esse discurso e não ter o que ou como ilustrar esse discurso como um evento como este do 8 de janeiro. Todo ano vai ter essa data, está no calendário de modo geral e, historicamente, a lembrança daquele ocorrido em 2023 também virá. Está na história, está no calendário brasileiro, o que o governo vai fazer dessa data. Por isso que o discurso de Lula foi no sentido de afago e até para colocar nesse quadro que tanto ele quanto as Forças Armadas estão na mesma página na defesa da democracia. Trouxe para vocês mais cedo declarações do ministro, que também é general do Gabinete de Segurança Institucional, o general Marcos Antônio Amaro. Ele entende que não dá para chamar aquilo de liberdade de expressão, que aqueles atos são inaceitáveis, não devem se repetir. E as Forças Armadas não compactuaram com o golpe. Inclusive, elas são colocadas nesse alinhamento de governo, de discursos, de história, como personagens principais para o não golpe, ainda que alguns de seus indivíduos, mesmo aqueles de alta patente, quisessem, defendessem isso em conversas ou até mesmo nas condutas que foram e estão sendo investigadas quanto ao 8 de janeiro. Bom, é essa avaliação que tem do lado de cá. Há militares que não gostam da forçação de barra em torno do discurso também pró-democrático, porque tem aquelas pessoas que politizam altamente esta data, como se fosse possível se apropriar tanto do 8 de janeiro quanto da palavra democracia politicamente. A gente pode até mesmo fazer aqui um paralelo sobre o perigo da apropriação de datas que são cívicas e que estão dentro da história do Brasil. O 7 de setembro, dia da independência, é um exemplo disso. Não é uma data de governo. O 8 de janeiro é a mesma coisa. Não é uma data de governo, mas de país. Algo a ser lembrado. Ninguém quer passar por um 8 de janeiro novamente com invasão de prédio público, qualquer que seja a motivação. Quanto mais por intervenção golpista ou achando que mesmo ali na força de homens e mulheres invadindo os prédios, quebrando tudo, entoando palavras agressivas, discursos criminosos, seria possível mudar o resultado das eleições de 2022? Porque esse era o objetivo. Quando a gente olha para a foto, muitas pessoas podem divergir, ter interpretações diferentes sobre, tá bom, foi um crime, mas será que foi golpe? Vocês têm que lembrar do motivo. E isso
uma data só não é suficiente. Isso tem que estar presente dia a dia nessa construção da relação do governo, das instituições. Lula repetiu no seu discurso esse afago aos militares, mas quer manter na composição de governo o ministro Múcio, que é o ministro da Defesa, por vários motivos. Primeiro que eles se gostam muito, são amigos, são da mesma geração, mas também porque ele é esse contato, né? É o algodão entre cristais dessa relação entre governo e Forças Armadas, porque ele compreende que ali a instituição está preservada, ainda que alguns indivíduos tenham e irão mesmo serem punidos. Obrigado, Basília. Daqui a pouco a gente volta. Até já.